Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento em que estamos aqui na Tua presença. Te somos agradecidos, Senhor, porque a Tua mão está estendida e tem nos abençoado, tem nos alcançado. É certo que estamos vivendo dias difíceis, mas com o Senhor traz o refrigério para a nossa alma. E nesta oportunidade em que estamos aqui, nós estamos declarando a Ti que só o Senhor é Deus, e que dentro dessa declaração nós estaremos lhe oferecendo os louvores pelas quais só Tu és digno de receber. E rogamos a Ti, Senhor, alcança o nosso coração com a Tua palavra, e assim, Senhor, sejamos alcançados, e que neste santuário haja uma esfera de fé, e que a glória da Tua presença se manifeste neste lugar. Senhor, eu coloco diante de Ti o ministério de louvor, coloco diante de Ti as nossas cordas vocais, porque nós já estaremos usando para louvar o Teu nome. Assim, Senhor, esteja conosco. Neste momento, nós te pedimos, neste momento te agradecemos, e que até o final deste culto, o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos ler, eu quero só que você dê uma salva de palmas para o Senhor, porque nós vamos começar a louvar o nome dEle. Aquecer os corações.
Amém, queridos? Puxa na tela para mim aí, por favor, quem está no Data Show. Na NVI hoje, vamos ler na NVI. Efésios capítulo 2, apenas 9 versículos. Efésios capítulo 2, 9 versículos. Eu vou virar de costas que eu estou com a versão Almeida Revista Atualizada. Então não dá para me ler aqui que vai ficar diferente lá. A igreja poderia ficar em pé em reverência à palavra, por favor? Ele vos deu vida, ele aqui é Jesus, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nosso tema da mensagem de hoje é 2 endereços: do caixão para a glória. O tema da mensagem é da sepultura para o trono de Deus. Mas para ele chegar no trono de Deus, ele experimentou uma cruz que hoje está aqui vazia, continuamente lembrando nós que verdadeiramente ele morreu numa cruz como essa, foi enterrado, ressuscitou e está no trono de glória. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós olhamos o plano de Deus, a visão de Deus para cada um de nós. É impossível nós não entendermos este amor tão grande que Deus tem por nós. Só um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, poderia tomar uma decisão de pegar o seu único filho, trazer na terra, deixar ele passar aqui por todo o processo humano, desde o ventre, como falamos quinta-feira. O Senhor envolveu uma mulher que achou graça diante dele, Maria. E Jesus experimentou os 9 meses no ventre da Maria. O Espírito de Deus estava nele já no ventre. Estava em Maria que o recebeu. E ele nasce virginalmente. Ele cresce
convivendo conosco no relacionamento humano, e passa por uma fase, experiências, até o dia que ele sai de volta desse mundo para a glória. Esse Jesus da sepultura para o trono, ele vai voltar. Não sabemos se é na nossa geração, só sabemos que está muito próximo. Esse Jesus que hoje está no trono de glória, esteve também nas profundezas da terra. E só esse Deus pode nos mostrar a graça, a misericórdia dele, trazendo para nós tamanha revelação. E a sua palavra diz que ele decidiu. Não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que olhou para cada um de vocês que está presente nesse culto. Adoramos a Deus até aqui, e nesse momento queremos que Deus fale conosco, abra a nossa visão espiritual, para que possamos ter entendimento de tudo que estamos vivendo, que ainda vamos viver até a volta do Senhor. A sua palavra é tão maravilhosa, que ela diz e revela para nós há 2000 anos atrás, que nos últimos dias o amor se esfriaria. Essa relação humana de amor, um para com os outros, dar a vida pelo outro. A Bíblia fala claramente, por isso o cristianismo é a única bandeira que traz esperança para o nosso coração. Porque quando nós somos incorporados pela palavra de Deus, ou usando uma linguagem mais simples, popular, alguns acham que a gente tem uma lavagem cerebral. Não tem não, irmão. O Espírito de Deus, através da sua palavra, nos muda de tal maneira que nós mudamos o comportamento de dentro para fora, e quando as pessoas olham para nós, elas percebem, ou deveriam perceber, que nós somos diferentes. Isso por causa da sua palavra. E nós queremos pegar 4 pontos dessa mensagem para nós irmos para casa. E o primeiro ponto é que a obra do pecado era contra nós. Onde nós lemos isso? Aí eu vou ler na minha versão que está aqui na Almeida Revista Atualizada, só se eu ouvir. Ele quem? Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmão, nós estávamos mortos, nós não merecíamos nada. Quem deu a vida por nós foi Ele, foi Jesus. E a sua palavra diz que Ele nos deu a sua vida na cruz, para nos resgatar daquilo que nós não entendíamos, porque nós estávamos mortos em nosso delito, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Ei, nunca se esqueça, quem está governando o sistema é o diabo. Quem está governando esse mundo é o diabo. Mas o diabo é dono desse mundo? Não. O mundo é nosso, o planeta Terra é nosso, a terra é nossa, a casa é nossa. Deus nos deu para nós usufruir, mas por causa do pecado e da desobediência, estamos colhendo os resultados. Então, o texto está dizendo, por causa do príncipe, dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Nós só não andamos no sistema,
Nós só não andamos nesse curso quando nós recebemos a lavagem cerebral desta palavra. Não é católica nem evangélica, a Bíblia, a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus fala ao nosso espírito, você tem consciência do certo, do errado, e você já não tem mais desejo de fazer aquilo que é inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos da carne, como nós éramos por natureza, e criávamos nisso, no tempo da nossa ignorância, a ira de Deus sobre nós. Então o texto diz para nós que o homem está morto. Morto fisicamente não, querido, morto espiritualmente. O que é gravíssimo, homens e mulheres, porque quando nós estamos mortos espiritualmente, se por acaso nós deitar na cama hoje e não acordar amanhã, para onde que nós vamos? Para o paraíso ou descemos para o abismo? Nós temos que ter consciência, a nossa inclinação, porque aqui nessa palavra, diz o Senhor, que eu não julgo ninguém. Jesus não veio para julgar ninguém, tanto é que Ele morreu na cruz para salvar eu e você, ricos e pobres, grandes e pequenos. Mas Ele diz em João 12, 44 até o 48, eu não vos julgo, mas vocês já têm quem te julga. A própria palavra que eu proferi, esta te julgará no último dia. Igreja, não se iluda, ricos e pobres, não importa a sua posição social, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber sentença. Bendito ou maldito? Bendito para morar na eternidade com Cristo, maldito para ir para o lago de fogo e enxofre, morar junto com o diabo. Está escrito, é a palavra de Deus. Então nós temos que estar atento e entender que quando Ele está dizendo está morto, a gente precisa acordar, fazer uma revisão e ver naquilo que nós precisamos mudar, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A morte é separação de Deus. Muitos de nós estamos fisicamente bem, mas não estamos ligados no céu, porque estamos separados. Por que estamos separados? Por causa do pecado. E a sua palavra diz em Isaías 59, 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então Deus está com a mão forte, poderosa. Deus está com o ouvido bom, não está com problema de aparelho de ouvido. Deus ouve muito bem, e Deus tem uma mão poderosa para abençoar. Então o que está acontecendo? Que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida. O próprio texto responde, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Nós precisamos entender que o mundo todo é um imenso cemitério, e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição, seria morto por causa do pecado. Nós precisamos entender que o incrédulo não está apenas doente, ele está morto. E por que ele está morto? Ele necessita de restauração, ele necessita de ressurreição. E qual a maneira dele nascer de novo? É através da palavra de Deus, e o entendimento da palavra de Deus. Não estamos falando dessa igreja, não estamos falando de outra igreja, não estamos falando de igreja evangélica, igreja católica, estamos falando da palavra. Ele precisa nascer de novo, ele precisa ter o entendimento da palavra de Deus. Então, o homem por si só, ele é de natureza desobediente. O texto que nós lemos no versículo 2, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. É o curso desse mundo, é o príncipe da potestade do ar. Presta atenção, igreja, como os valores mudaram assustadoramente em nossa geração.
Ah não, pastor, está mudando, sempre mudou, sempre foi difícil. Não é verdade. A nossa geração vive uma modernidade fantástica, mas Deus não modernizou. Deus continua sendo o mesmo Deus, com os mesmos princípios, com os mesmos valores de família, mas estamos vivendo uma geração onde a internet ou televisão trabalha incansavelmente em mudança de valores. Mas nós cristãos sabemos que isso não prosperará no nosso coração, porque nós estamos ligados à palavra de Deus. Há 3 forças que levam nós, homens e mulheres, à desobediência. A primeira força é o mundo, é o sistema, como já falamos. E qual é a maneira de você combater o sistema aqui dentro da sua mente? Só tem uma maneira. Romanos 12:2: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só há uma maneira de nós não nos deixar levarmos pelo sistema: renovação da nossa mente pela palavra de Deus. O reino de Deus, ele não se seculariza. O reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele não nos leva à escravidão, mas o reino de Deus nos leva à alegria, independente da circunstância. Mas para isso nós precisamos viver o reino dentro de nós, e não o sistema do mundo. A segunda coisa que nos leva à desobediência é o diabo. Ele é filho da desobediência, e ele influencia tudo que é contrário à vontade de Deus, porque o desejo dele, já julgado, condenado, e ele não vai ter falha não, porque com ele não tem Suprema Corte. Com ele tem Deus, juiz, que já condenou ele ao lago de fogo e enxofre, mas ele ainda não está lá. E por isso hoje ele trabalha incansavelmente para levar o maior número de pessoas do mundo inteiro para onde ele vai. Não se iluda. A Bíblia fala do céu, mas a Bíblia fala do inferno. A Bíblia fala da eternidade com Cristo, mas a Bíblia fala da eternidade sem Cristo. E nós construímos hoje, aqui e agora, a nossa eternidade. É nós que construímos. Então esses 3 inimigos, o mundo, o diabo, e o terceiro é a carne. Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, e no pecado concebeu minha mãe. Meu filho, não tem jeito. Você pode ver que a criança desde pequeno tem a tendência para fazer o errado. Nós temos desde pequenininha tendência para o errado, porque nós, segundo a palavra do Senhor, já nascemos na iniquidade, já nascemos no pecado, já temos a tendência natural de resistir o que é certo e gostar do que é errado. Então isso leva as pessoas a ficarem aprisionadas. Só há uma maneira de nós conseguirmos não deixar esses procedimentos ir para o nosso coração. Palavra de Deus. Culto domingo à noite, beleza, mas você precisa ter a palavra de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 365 dias do ano. Porque todo dia é uma guerra, todo dia é uma batalha. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que as obras da carne lá em Gálatas são conhecidas. Dá uma olhadinha aí, eu vou falar para você, só escutar: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas essas semelhantes a essa eu vos declaro e já vos previno, que não herdarão o reino de Deus. Agora você viu a quantidade de coisa que tem para nos aprisionar? Só há uma maneira de nós não ficarmos aprisionados: quando nós ficamos com a palavra, quando o nosso coração se inclina para a palavra de Deus e os pensamentos de Deus. A nossa vontade é agradar a Deus, e a partir do momento que você colocou no seu coração que o seu desejo é agradar a Deus, acabou.
você vai fazer aquilo que agrada o coração de Deus. A partir do momento que você agrada o coração de Deus, você vai mudar a sua história, porque a palavra de Deus diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós não tínhamos a oportunidade. O homem não convertido, a natureza dele é pecaminosa, ele causa ira em Deus. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite que quem crê na palavra dele não será julgado. Quem crê na palavra dele, Deus vai te transformar. Quem crê na palavra dele, nós vivemos aqui, passa a luta que tiver que passar, mas nós vamos vencer, porque o dia que Deus nos chamar, e ele vai nos chamar, nós vamos sair desse corpo, nós iremos para a glória eternamente. Amém, igreja? A obra de Deus por nós. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar ao século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém aqui deve se gloriar de alguma coisa. Você está aqui porque Deus te tocou. Você veio porque Deus tocou. Você vai para o céu porque Deus está te chamando. Deus está te dando oportunidade. E Ele está ministrando ao seu coração fome, sede dEle, do reino dEle. E Ele está dizendo para nós aqui que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa desse grande amor, dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, Ele pega nós pecadores, que não merecíamos nada, e Ele nos traz para a sua maravilhosa presença. Nós estamos aqui por causa da sua graça. Nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Tanto foi grande esse sacrifício que foi a cruz. Foi exatamente o Calvário que Ele demonstrou repúdio ao pecado e amor a mim e você. Eu, por acaso, estou aqui como instrumento trazendo a palavra. Mas se eu tivesse sentado, fosse o pastor João, Paulo, Claudinho pregando, eu estava sentado como você, ouvindo e entendendo que Deus está dizendo para nós, a misericórdia dEle, a graça dEle, o sacrifício na cruz do Calvário foi repúdio ao pecado e amor a cada um de nós. A palavra do Senhor diz para nós, Paulo não apenas fala na nossa salvação, mas nos fala também sobre a motivação de Deus de salvar. E ele lista 4 coisas lindas: amor, misericórdia, graça e bondade. E graça, esses 4 pontos, o amor de Deus, a misericórdia, a graça e a bondade, Ele, através da cruz, nos trouxe o privilégio da salvação. O versículo 19 diz assim: o qual suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Ele ressuscitou, Jesus está à direita, tirou da sepultura e levou para o trono de glória. Mas o texto que nós lemos fala que juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de principado e potestade. Então hoje, quando você está orando, quando você está gemendo, quando você está clamando, você está aqui, joelho no chão, o rosto talvez também no chão, você está clamando aqui, mas a palavra de Deus está dizendo, juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de principado e potestade. Você está falando aqui na terra, cara no pó, mas está diretamente lá no trono. Você pode bater palma ao Senhor? Você pode glorificar ao Senhor?
porque nós não saímos apenas da sepultura, nós fomos ressuscitados e exaltados juntamente com Cristo. Por isso nós temos toda a motivação do mundo para entender que Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a sua palavra diz que Ele nos guardou. Vamos ver 7 a 9, ainda em Efésios, para mostrar nos séculos vindouros, que é a nossa geração que estamos vivendo hoje, séculos vindouros. Ele está falando lá atrás, há 2000 anos atrás, e está pegando nós aqui hoje. A suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque nós, vamos repetir, porque nós pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se... Irmão, se não for fé, você não faz. Se nós não tiver na fé, mediante a fé, a gente não faz. A gente não prioriza. E o que é estar mediante a fé? Quando eu conheci esse evangelho, quando eu conheci essa palavra, quando eu entendi as maravilhas de Deus na minha vida pessoal, eu falei, eu não posso deixar de fazer isso. E mediante a fé, Deus me deu a graça de aproximar do Filho dele. Eu tomei a decisão de sair de um emprego que naquela época, já falei isso aqui várias vezes, mas tem gente nova, que eu ganhava quase 6 mil com hora extra. Eu saí da empresa Excelsa, vim para a calçada há 21 anos atrás. Eu ainda levei 7 anos para aposentar. Hoje eu sou aposentado. Mas eu saí porque Ele me chamou. A graça foi tão grande. Eu vim para cá com a Dalgisa, seus filhos, depois foi a Jaqueline, depois Deus foi acrescentando, e hoje a gente está com esse local aqui. Igreja, entenda uma coisa, a graça foi Deus me dar a graça de me tirar do sistema, de me tirar do mundo, me tirar da vida que eu estava levando. Ele me deu a oportunidade da salvação, e uma vez que Ele me deu a oportunidade da salvação, eu abracei, sem nunca ter pisado na cidade de São José do Calçado. Eu trabalhei em algumas cidades, Linhares, Cachoeiro, Colatina, mas nunca vinha calçado. E eu vim aqui por causa de uma família só, pedindo um trabalho, que talvez nascesse uma igreja aqui, e o Senhor nos agraciou de ter nascido. Quantas vidas já passaram por aqui, que estão em outras igrejas, na Maranata, Assembleia Presbiteriana. Tem muita gente que passou conosco, que ganhamos para Cristo aqui, que saiu do sistema, saiu do mundo corrompido, e hoje está firme com o Senhor. Então a gente pode entender que Deus tinha uma obra, e que o chamado dele, que foi para mim, é para você que está aí sentado. A graça de Deus veio sobre nós, e nós não rejeitamos a graça, e abraçamos ela mediante a fé, e por causa disso, hoje estamos aqui. E essa graça, quando nós olhamos para ela, Jesus olhou para o Pai, a situação estava difícil, Ele estava na cruz, Ele estava sangrando, estava doendo, Ele estava com sede, e Ele pede água, e eles dão vinagre, e nesse momento, no finalzinho daqueles momentos ali, Ele entrega seu Espírito e diz: Pai, está consumado. Porque às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós não queremos passar pela prova para ser aprovado, pela luta, pela dificuldade. A gente quer que tudo dê certo. Não é assim. A Bíblia diz, mensagem lindíssima de quinta-feira: casal irrepreensível diante de Deus, orações ouvidas, mais de 60 anos orando, mais que a minha vida pessoal. E ela era estéril. E Deus concebeu a Isabel e a Zacarias a graça da gravidez, deu mamar para o neném, uma mulher de mais de 90 anos, João Batista. Então nós temos que entender que a obra de Deus em nós, e o último ponto, a obra de Deus em nós, pois somos feitura de Deus. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: você é a imagem de Deus. Pode olhar, pode falar, você é a imagem de Deus. Pode achar que você não presta, pode te julgar, pode te condenar, mas eu quero te dizer, você é a imagem de Deus.
Ninguém aqui é imagem do diabo. Nenhum ser humano que está na face da terra é imagem do diabo. É imagem e semelhança de Deus. O homem se afasta de Deus porque ele quer, não porque Deus quer. Agora nós somos chamados, e a palavra do Senhor diz que quando Deus nos chama, Ele chama lá um velho, já velho, 75 anos, gagá, chamado Abraão, e vai trabalhar com ele. Chama o outro, chamado Moisés, gago, vai trabalhar com ele. Chama o outro, cuidando de ovelha no pasto, e vai trabalhar com ele. Sabe o que eu quero que você entenda aqui, já finalizando? Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de você. Você pode dar um glória a Deus? Talvez você já queria estar na ponta. Talvez você já queria ser um diácono, um presbítero, um pastor, um líder de célula. Talvez você queria ser. Mas você precisa entender o seguinte: Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. E a gente precisa estar com o nosso coração aberto para deixar isso acontecer na nossa vida. E a gente precisa estar com o coração aberto para entender. Finalizando agora, Apocalipse 14:13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Aleluia! As suas obras o acompanham. As suas obras o acompanham. As suas obras o acompanham. Você precisa entender que há uma ação, há uma atitude, e Deus registra tudo. Deus não tem memória falha. Tudo está no computador de Deus. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, por favor. A palavra do Senhor nessa noite nos leva da sepultura para o trono. A palavra do Senhor nos leva nessa noite a refletir. Milhões de pessoas morrem anualmente. Milhões de pessoas nascem anualmente. Mas elas morrem fisicamente. Muitas irão para o trono. Muitas irão para a eternidade sem Cristo. E você tem a oportunidade nessa noite de refletir sobre essa palavra. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Se você tem dúvida da sua salvação e quer sair da sepultura para o trono, você precisa aceitar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Não é ser crente dessa igreja, seja cristão aonde você quiser, mas você precisa ter o Senhor como o Senhor da tua vida. E talvez você ouviu essa palavra e deseja aquecer o seu coração e entregar a sua vida ao Senhor, ou você tem dúvida da sua salvação. Então, mesmo aí no seu lugar, eu quero levar você a orar comigo ao Senhor. Não é ao pastor, é ao Senhor. Não pode ser uma oração silenciosa. Você pode orar baixinho, mas tem que ter som, porque o diabo precisa escutar. Então você pode orar comigo nesse momento. Diga: Senhor Jesus, eu creio que a morte é uma realidade. Eu creio que um dia eu vou sair desse corpo e que eu preciso da graça da salvação. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Por isso, neste momento, 2 de abril de 2023, eu estou pedindo ao Senhor: escreve meu nome no livro da vida. E agora diga seu nome completo para o Senhor.
Toda a igreja continue de olhos fechados, por favor. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: Deus te abençoe. Dá um abraço aí nas pessoas.